Bom, este é um Sony Vaio PCV da série RS, um dos últimos modelos da série PCV, que foi introduzida em 1996 sobre a marca Vaio. Ainda não consegui identificar este modelo em específico. Essa série tem mais de 20 modelos nessa série RS específico, e cada modelo varia as configurações, o sistema operacional, os recursos, mas o chassi é o mesmo, o gabinete é o mesmo, só varia os recursos que ele tem. Acredito que esse modelo, em específico, é um dos mais completos e seja ali entre a série 550 e a série 750, porque originalmente ele incluía uma placa de vídeo ASUS RV280, o processador mais rápido da série e uma placa-mãe que possibilitava a maior quantidade de memória possível. Esse sistema tem a maior quantidade de memórias possível. A série PCV foi lançada lá em 1996 com os primeiros modelos de computadores pessoais da Sony na marca Vaio, que eram mais voltados ao workstation e tinham um pouco mais de recursos. Em 2003 eles lançaram a série RS, uma série mais voltada para trabalho digital, tá? Ela permaneceu no mercado até o final de 2006 e aqui no Brasil eu acredito que essas máquinas começaram a aparecer em meados de 2004 e devem ter parado a venda no final de 2007. Essa série, que em alguns anúncios era apelidada Digital Studio, trazia uma verdadeira estação de trabalho cheia de recursos, tanto para gerenciamento financeiro, processamento de texto, de planilha e edição de vídeo e foto, tá? Essa máquina em específico está equipada com uma placa-mãe ASUS P4SD VX equipada com chipset i865PE. Ela é bem equipada com áudio AC97 integrado, placa de rede 100 megabits, um modem V90, 8 portas USB 2.0, entrada PS2 para teclado e mouse, saída digital SPD-IF e 2 portas iLink, que seriam portas FireWire, né? Uma CPU Pentium 4 HT de 3.0 GHz, 2 GB de memória DDR400. Ela vinha com uma placa de vídeo ASUS RV280 que a gente substituiu por uma placa de vídeo GeForce 6200 overclockada. Tem aí no blog do canal o tutorial de como fazer o overclock dessa placa de vídeo antiga, é bem legal. Ela também tem 2 HD SATAs, um de 80 GB e um de 20 GB, 2 unidades de disco DVD-RW e uma unidade CD-RW e um leitor FLOP. Interessante é que essa série ela ainda poderia vir com uma coleção de acessórios, como teclado, mouse, speaker, controle remoto e até um leitor de infravermelho. Uma pena que eu não tenho nenhum desses acessórios original para essa máquina. Na parte do software, a maioria das máquinas vinham equipadas com Windows XP Home, que continha uma série de softwares voltados para edição de vídeo e imagens, além de gerenciamento financeiro e processamento de texto. Algumas edições, como a RS 700 e pouco, vinham com o XP Profissional, que é o que está instalado nessa máquina, tá? A máquina era equipada para ser uma estação de trabalho capaz de realizar uma série de tarefas para escritório, tá? O modelo RS 610, que talvez seja o mais próximo desse aqui, era listado por $999 no preço de revenda, que daria aproximadamente R$ 2.600 em conversão direta. Acredito que para o consumidor final, este modelo chegava no mercado brasileiro por mais de R$ 3.000, que na correção monetária de hoje, né, pegando os R$ 3.000 lá em 2004 e trazendo pro valor do dinheiro hoje, seria perto dos R$ 8.000. Uma curiosidade é que a única característica visual que poderia indicar um modelo diferente entre as séries RS é os conectores dianteiros e traseiros. Algumas versões era comum ter na parte da frente, além das portas de áudio e USB, elas terem algumas portas, por exemplo, AV, leitor de cartão de memória, SD, enfim. A maior diferença era essa porta frontal, que podia vir com essas variações. Então agora a gente vai ligar a máquina, avaliar o desempenho dela. Infelizmente ela não veio com os CDs de recover, os softwares original. Então eu não vou conseguir testar ela exatamente como ela sairia da Sony. Eu vou replicar e instalar todos os aplicativos de acordo com o que tem nos pay-per-view dessa máquina, pra gente ter o setup mais próximo do que ela era, pra gente poder avaliar e testar. Eu tô bem ansioso pra isso. Então eu realizei a instalação do Windows XP Pro SP3, instalei todos os drivers, realizei o overclock da GPU de acordo com o nosso blog e instalei todos os aplicativos que seriam os aplicativos dessa workstation, tá? Ela era uma máquina para escritório, então ela tinha muitos aplicativos voltados para o escritório. Eu vou deixar no nosso blog um link do artigo dessa máquina e lá tem todos os drivers e todos os links para os softwares que eu baixei no arquivo da internet, tá? Bom, essa máquina já vinha com o Microsoft Money 2004, um dos mais completos softwares para gerenciamento financeiro, e eu pessoalmente gosto muito dele. Vamos
vamos dar uma olhada. Tinha também o pacote Works da Microsoft, o verdadeiro predecessor do Office, tá? Incluía o Word Processor, Excel para edição de planilhas e formas matemáticas e Database, que permitia criar bancos de dados simples, que seriam o mesmo que o Access de hoje. É bem legal poder voltar e utilizar o Works, porque hoje a gente utiliza o Office e não sabe de onde ele surgiu, e o Works é o predecessor dele e tem muitas funcionalidades parecidas, é muito bacana, tá? O equipamento também vinha equipado com alguns aplicativos como a Quicken, que era outro gerenciador financeiro, e alguns aplicativos voltados para edição de imagem, como Sonic Stage, Picture Gear, e uma série de aplicativos bem legais, tá? De acordo com a variação do seu modelo, ele podia vir com mais ou menos aplicativos voltados para o hardware que ele tinha equipado, tá? Para utilização no escritório, essa máquina com Windows XP e essa configuração é muito boa, até para os dias de hoje. Eu vou falar para vocês que para tarefas simples como uma edição de um documento, talvez para um autor que escreve um livro, para edição de algumas imagens de resolução, de até resolução HD, ela consegue fazer, para gerenciamento financeiro, planilha de Excel simples, eu acho que ela vai bem, viu? Dá para usar ela, tá? O desempenho é realmente impecável e eu acredito que pra época essa era uma máquina muito rápida, era uma máquina top de linha, tá? E é claro que a gente não pode esquecer, como toda boa máquina de bom desempenho naquela época, quem era filho do dono da máquina ou do chefe do escritório vivia instalando jogos. E por sorte, essa máquina em algumas edições vinha com o Age of Empires 2 instalado, tá? Então eu instalei e a gente vai testar para ver qual que é o desempenho dessa máquina para jogos, tá? Então tá aí, Age of Empires 2 rodando. A máquina roda de forma impecável, resolução no máximo. Até coloquei o patch de resolução widescreen para ela ficar em HD e ela roda numa boa. O jogo é muito nostálgico. Eu acredito que essa máquina, com essa GeForce overclockada, tem a capacidade de jogar muitos outros jogos clássicos ali de meados de até 2006. Acho que, por exemplo, GTA San Andreas ela rodaria numa boa. Então, assim, é uma máquina muito legal. Gostei muito da máquina. É muito interessante. É uma bela do machado aí de computadores clássicos. Ela vai ficar bem guardadinha e eu até penso em montar ela numa mesa fixa aqui pra mim usar ela no dia a dia, tá? Pra questões de escritório e pra ser uma máquina pra ajudar aqui nas questões retrô, tá? Muito legal, tá? Além disso, eu acho que ela vale alguns upgrades, tá? Eu acho que vale tentar colocar nela, tirar o HD do sistema operacional, que é um HD IDE comum, e tentar colocar um adaptador IDE para cartão SD ou IDE para memória flash e colocar uma memória flash, que eu acho que essa máquina vai ficar umas 10, 20 vezes mais rápida do que ela é hoje, tá? Eu acredito que de processador, talvez a gente possa partir para um Pentium 4 3.2 GHz. Memória não tem mais o que colocar nessa máquina e placa de vídeo também acho que não tem mais o que colocar, né? Talvez achar e instalar nela o leitor de cartão SD seria interessante, como tinha nos outros modelos. Talvez uma placa de captura de vídeo, né, de TV, eu acho que também seria interessante. Mas é isso daí. Então, por hora é isso daí. Esse é um belo achado que custava uma verdadeira fortuna lá em 2004 e era uma bela workstation. Eu acredito que tinha workstations mais rápidas, mas essa era uma bela workstation, tá? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários, deixem um like, compartilhem o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.